bem-vindos ao podcast dos Empreendedores Compulsivos e nossa primeira temporada que se chama Muito Prazer, Somos os Compulsivos. Eu sou Alessandro Saad, fundador dos Empreendedores Compulsivos. Na minha frente está o nosso CEO, Luiz Felipe Pátio. Luiz. Olá, sejam muito bem-vindos à nossa primeira temporada. E aqui na mesa conosco estamos recebendo o Marcelo Salvo, que é consultor de treinamento e de negócios na área de vendas e membro dos Compulsivos. Marcelo, muito bem-vindo, obrigado por aceitar o nosso convite. Muito obrigado, Saad. O bate-papo nosso aqui, Marcelo, sempre começa com quebra-gelo. Tá bom. A gente faz uma pergunta muito difícil. Fale sobre você, que aí não tem jeito de errar. Conta um pouquinho, assim, da sua história. Como você chegou até aqui, né? Onde você nasceu, sua formação, com que você trabalhou. Conta um pouquinho da sua história pra gente, por favor. Tá bom. Eu sou Marcelo Salvo, eu trabalho como consultor e de onde eu vim? Na realidade, eu sou paulistano. Eu tenho 53 anos. Trabalho em vendas há 32 anos e como gestor eu atuei em 20 anos da minha carreira e por isso a consultoria. Eu trabalho com consultoria de negócios porque hoje eu ajudo as empresas, as pequenas e médias empresas que precisam mais na área de vendas, eu ajudo elas a prosperarem. Muito bom. E você é formado em quê? Onde você passou? O que você aprendeu para ajudar as pessoas assim? Tá. Minha primeira formação é algo interessante porque eu me formei em artes cênicas. Que demais! Nada a ver com o que eu faço hoje, mas... Super útil pra caramba. Super útil pro que eu faço hoje. Tá. Então, isso quando, mais ou menos? A década de 90, comecinho de 90. Tá bom, legal. Tá. Eu estudei com o Antunes Filho, eu estudei com o Emílio Fontana, eu estudei com alguns bambambãs da arte da década de 80 e na década de 90 me formei. Tá bom. Então o que acontece? A minha primeira formação foi essa, depois eu parei, dei uma parada, eu não tinha ainda noção do que eu queria fazer na minha vida, sem ser a arte, né? Sem mexer com arte. Você chegou a trabalhar com a arte profissionalmente? Trabalhei profissionalmente durante um período, só que profissionalmente, para quem naquela época não tinha condição de se bancar, profissionalmente naquela época era você se formar, ter o DRT de ator, mas ao mesmo tempo você também trabalhar no mundo corporativo. Então, assim, eu trabalhei profissionalmente com o teatro de sábado a domingo. Durante a semana... Eu tenho uma provocação para você. Pois não. O que é mais difícil? Optar pelo caminho das artes cênicas ou das artes cênicas como negócio? Eu conheço os dois caminhos, então eu posso dizer com certeza que a arte cênica em si é mais difícil. Você tem um mercado limitado. Muito embora você tenha outras opções hoje que não seja só a TV, você tem o teatro, tem o cinema que está numa crescente, mas a arte cênica no negócio aqui, nos negócios, ela pode ser incluída em qualquer tipo de negócio. Entendi. Você consegue fazer um treinamento com várias equipes, de todos os tipos de equipe, de qualquer mercado, de qualquer área, e você pode embutir os jogos teatrais, por exemplo. Ela acaba virando um produto que você consegue adequar. Exatamente. Tem muito mais flexibilidade do que uma peça de teatro, por exemplo. Isso, exatamente. E onde como a questão das artes cênicas te ajudou na carreira enquanto gestor comercial, enquanto ainda efetivamente como executivo da área comercial? Ela me ajudou, desde o início ela me ajudou. Por quê? Porque eu trabalho desde os 15 anos, né? Eu trabalhava aos 15 anos numa multinacional e eu era muito envergonhada, muito tímido mesmo, mas a timidez muito forte, né? E a arte cênica me ajudou muito em você quebrar essa timidez. Perfeito. Lógico que ela estava... Eu comecei muito cedo também em vendas. Comecei com 19 anos em vendas. E vendas também é uma ferramenta de você quebrar essa timidez, né? Para você quebrar essa timidez. Então, a arte cênica me ajuda desse ponto, mas me ajudou muito mais também quando eu estava liderando equipes. O fato de você dar treinamento, desenvolver pessoas, falar com pessoas, entender as pessoas, tem tudo a ver com a arte cênica.
porque a gente precisa nos conhecer, ter esse autoconhecimento que tanto a gente Entendi. fala e compreender também o sentimento dos outros, né? Para que você entregue um produto de qualidade. Me ajudou desde o início. Bom, Perfeito. isso tudo que a gente está falando é da primeira formação sua. Primeira Tem uma formação. outra. Tem várias outras. Vamos falar da segunda. Tá Ó, bom. curiosamente, eu me formei em artes cênicas. Entendemos. Tá bom. E aí, E aí, como eu me formei em artes cênicas, eu fiquei um tempo parado. E esse tempo parado me fez refletir o que realmente eu queria ser. Eu até então, até começar a faculdade em si, né, a universidade, eu pensava, eu dizia que eu não queria ser gestor, não queria ser líder, né? Eu não achava que eu tinha aptidão para liderança, muito embora eu era um líder nato, mas eu percebi isso depois, entendi. tá? E aí eu me formei em administração de empresa, Tá bom. que é o basicão para todo mundo, né? Eu até criticava as pessoas que faziam administração na época, porque era um caminho que não tinha muito, não tinha nada definido o que era Entendi. especificamente o que era, mas eu fiz administração. Depois eu fiz uma pós-graduação em recursos humanos. E aí eu percebi que eu precisava do recursos humanos para que eu pudesse gerenciar uma equipe, capacitar essa equipe, selecionar a minha equipe, né? Construir uma equipe quando ela oscila muito, né? Muita Claro. gente sai, muita gente entra. Claro. Então eu precisava desse conhecimento, dessas competências. E por fim, eu fiz uma pós-graduação, um MBA em negociação e vendas pela FAAP, Tá. que foi para entender se eu estava... Quando eu fiz, eu entendia muito bem o que eu fazia, mas eu queria saber se eu estava atualizado. Entendi. Se tinha alguma coisa que eu precisava aprender mais. Eu fiz isso em 2012, terminei em 2014. Eu queria entender se eu estava atualizado e foi esse o motivo que eu fiz negociação e vendas. Entendi. E, bom, a gente entende que à medida que você vai sentindo a necessidade de estar preparado para os novos desafios, você foi atrás de um conhecimento novo. Exatamente. Vou fazer administração, depois fazer uma pós, ok. É isso aí. E aí, imagino que quando você fez essa última pós, você já tinha uma certa experiência, já tinha passado por algumas experiências Desafios positivas e e negativas, tudo. alguns desafios, tinha liderado gente, tinha sido liderado e tal. Não sei o quê. Como é que fica a visão sua depois de captar absorver esse monte de conhecimento da área de negócios, mas tendo esse pé nas artes cênicas? Porque assim, isso te dá uma sensibilidade completamente diferente, isso te dá um ferramental que ninguém tem. É verdade. E Poucos têm, né? Alguns têm, mas são poucas as pessoas que... Eu estudei com muitas pessoas na arte cênica e eles seguiram essa carreira para sempre, né? Passando a dificuldade que passou e tá lá. Tá fazendo até hoje teatro, cinema, comercial de TV e tudo mais. eu sou ator, não importa o que seja, não eu sou importa ator. se eu eu vou passar aqui. fome, eu vou estar Entendi. lá, entendeu? Eu escolhi não. Eu escolhi que aquilo era mais... Era o meu sonho, mas que tinha um limite. O sonho tem um limite. Eu precisava ganhar dinheiro, precisava pagar as contas, Entendi. precisava... E eu estava já, como eu falei desde o início, eu já estava trabalhando junto. Eu não deixei em nenhum momento o mercado para depois ir para trabalhar só em arte, né? Então, a minha visão hoje, eu vejo que é privilegiada, porque quando eu vou gerenciar pessoas, eu tenho uma sensibilidade diferente dos outros líderes. Perfeito. Que entram no mercado, que conhece o que é liderar com outro cara que ele aprendeu ali, que é líder também, né? E eu já não. Eu já vejo por outro lado. Eu sei me comunicar, eu sei dar feedback, eu tenho uma outra sensibilidade. Quando a gente fala de comunicação não violenta e tudo mais, isso já era natural de a gente agir, entendeu? E tem alguma coisa do mercado? Vamos imaginar assim, ó. Eu só posso ter um protagonista por novela. Sim. Né? Eu só posso ter um vilão por filme. Assim, né? Na peça de teatro, então, assim, vamos fazer um musical. Tá bom, você tem um cara que é o substituto, que se o cara pegar o Covid-19... Dançou. Mas assim, o volume, as oportunidades são muito menores do que no mundo dos negócios. Então assim,
Você trabalha com consultoria na área de vendas, por exemplo, você pode ter N outros caras que fazem isso porque tem espaço para você. Sim. Por causa da maneira que você faz, ou por segmento que você atua, ou o que quer que seja, você tem espaço. Né? Se você for determinado, você tem espaço. Né? Tem que ser determinado. Eu sempre digo o seguinte, o difícil não é você conseguir chegar onde você quer. O duro é você se manter lá. Uhum. Se manter é o mais difícil. Então, eu na minha forma de pensar, muito embora tem pessoas que pensem diferente, e lógico, tem todo o direito, mas eu acredito que se a gente fizer a nossa parte, tudo que você está disposto a fazer, você consegue chegar naquilo que você determinou que é o seu foco. Boa. Por falar nisso, em chegar aonde você determinou, a gente já se conhece, a gente te acompanha há algum tempo e sabe que você é um cara bem ativo, bem atuante. Assim, você chegou lá, né? Talvez, óbvio, tenha algum sonho ainda que você queira realizar. Ainda não cheguei em tudo, mas estamos indo. Aquele contrato com uma grande emissora, né? Aquela coisa. Mas hoje, vamos dizer assim, né? Você chegando lá, como é que é a sua principal área de atuação nessa questão de consultoria, de desenvolvimento de negócios, de treinamentos? Qual hoje uma pessoa para contratar o Marcelo, para chamar o Marcelo Salvo para trabalhar com ela está buscando o quê? Qual que é a proposta de valor diferenciada que o Marcelo oferece para essas empresas? Então, o que a empresa normalmente procura é atingir o objetivo dela. Se a gente está falando da área de vendas, ela está buscando melhores resultados. Como que você ajuda as empresas? Então, né? Qual que é o diferencial do Marcelo? Hoje, por exemplo, teve uma discussão num grupo que eu participo, que uma determinada gestora comercial passou uma mensagem: eu preciso de um palestrante para falar sobre liderança de crises. E aí caíram matando em cima dela, porque liderança de crise. Caramba, nós estamos numa crise danada, você fala de liderar a crise. Quem é o cara tão competente a ponto de liderar, ajudar os líderes a passar de crise, por né? isso? Gestão de crise, né? Que seria o termo. Então, assim, gestão de crise, sabe? Mas era para liderança, né? Sim. E aí o que acontece? O que eu acredito é que, com a experiência que a gente tem, 32 anos em vendas, 20 liderando pessoas, e tudo isso que a gente passou, desde da década de 80, militarismo, toda essa mudança que teve, esquerda, direita, esquerda, tudo isso que teve, mais as doenças, os problemas e tudo mais que aconteceu, a gente está, eu acho que, bem respaldado para poder ajudar as empresas a atingir resultados. Mas não é chegar lá e dar uma receitinha de bolo. É diante do que a gente tem como conhecimento, a gente construir uma base para que ela não precise toda hora de uma palestra para ajudar os líderes, mas sim construir uma base com os próprios líderes para que eles consigam atender a expectativa da empresa para frente. Entendi. Posso provocar um pouquinho mais? Fique à vontade. Nessa provocação toda, fazendo com questão das artes cênicas, esse diferencial, acho que você agrega de uma maneira diferenciada para a equipe comercial da empresa. Eu queria saber se tem algum case recente, algum case que te marcou, onde essa contribuição das artes cênicas com a sua experiência comercial realmente impactou, fez a diferença, algum case que você queira compartilhar conosco, com quem está nos ouvindo. Assim. O case de artes cênicas é difícil, mas a utilização disso... A utilização disso, eu quero dizer. Como vocês já me conhecem, vocês sabem que eu aproveito essa oportunidade de ter essa experiência em artes cênicas para construir jogos também. E eu venho construindo jogos com uma parceira, com a Ana Penarotti, que vocês conhecem, venho construindo jogos para que a nossa parceria em liderança, em vendas, em treinamento, palestras, seja algo diferente do que existe no mercado. Legal. Não que não exista pessoas que estejam fazendo jogos, pelo contrário, tem bastante gente fazendo, mas não sei se essas pessoas têm o mesmo conhecimento que eu. Eu entro com a metodologia da Ana Penarotti e entro com o conhecimento que eu tenho, tanto na área de artes como na área de liderança e vendas. Para quem ficou curioso, tem um podcast nosso com a Ana Penarotti também, ela já foi entrevistada nessa primeira temporada. Busca lá, Ana Penarotti, que tá. É isso aí.
Você falou que é difícil ter um case de artes cênicas, né? Não tem na problema. cabeça, sim. Vamos pro outro lado. Vamos pegar um case que você possa compartilhar com a gente de uma atuação sua que tenha tido um resultado bacana, ou que você fala, pô, foi demais fazer esse projeto aqui. Tá. Em toda a minha vida de gestão, por exemplo, principalmente em gestão, eu tive resultados muito interessantes. Eu trabalhei numa empresa de argamassa. Eu gerenciava uma equipe de 120 representantes, 30 distribuidores, nível Brasil. E a empresa vinha pedalando, né? Patinando em vários sentidos em relação a vendas. Com todo esse trabalho de treinamento, desenvolvimento e uma comunicação mais assertiva com a equipe e com os parceiros de trabalho, nós triplicamos a venda da empresa. A empresa conseguiu faturar 3 vezes mais do que ela faturava. Que show. Nós paramos de faturar, de vender, no momento que não tinha mais espaço fabril para fabricar. Chegou no limite da produção. Chegou no limite da produção, e aí a gente perguntava se dava para a gente continuar com a produção na madrugada, e aí a empresa preferiu não, chegar só naquele limite. Entendi. Então achei esse resultado excepcional, sensacional para um gestor e para uma equipe, né, em si. A equipe que vinha pedalando há anos, a empresa tinha 30 anos no momento que estava atuando. E hoje eu estou trabalhando fazendo a gestão de uma empresa que também eu estou nessa pegada, que é exatamente fazer com que essa empresa, que já tem 30 anos no mercado também, ela evolua dessa forma. E tenha... É lógico, tem agora o coronavírus, a empresa importa equipamentos médicos, não é tão simples porque vem da China, tudo parou. Infelizmente foi num momento de crise, mas a gente vem construindo uma equipe, treinando a equipe, fazendo com que a empresa crie estratégias e também metodologias internas para ela tocar o barco para frente. Eu estou vendo o telefone do Marcelo começar a tocar em 3, 2, 1, porque deve ter um monte de gestor de vendas falando, opa, triplicar vendas, preciso desse cara aqui. Você pode dar um cheirinho do que você faz, compartilhar com a gente alguma coisa assim? Para que lado você leva? Então, todo mundo fala isso, né? Pergunta isso. Mas o que acontece? Não existe milagre. Não tem milagre. Marcelo, vem aqui triplicar minhas vendas. Não é assim. Não funciona assim. Muitas empresas que eu trabalhei, eu dobrei as vendas, o faturamento, não as vendas, o faturamento. E muitas empresas que eu trabalhei também não consegui chegar nesse ponto. O que precisa numa área de vendas, por exemplo, não falando agora de liderança, falando da área de vendas, o que precisa é a empresa criar uma base sólida, né? E é a coisa mais difícil, você conseguir uma base sólida, uma equipe que esteja interessada em fazer aquilo acontecer. Você precisa de líder para fazer essa equipe estar motivada todos os dias. Precisa que ele faça o trabalho básico dele. Então, obrigações do líder, ele precisa saber qual a obrigação dele. Entendi. Né? E a maioria dos líderes pensa que a obrigação dele é só chegar na meta. Não é. Tem uma base para isso. Entendi. E precisa ter essa sensibilidade de fazer, e a empresa também precisa ter o tempo adequado de fazer isso acontecer com o passar do tempo. Não acontece assim num estalo, sabe? Não acontece. Porque, vamos imaginar assim, vê se faz sentido o que eu vou falar. Quando você está fazendo um turnaround ou quando você está reestruturando uma área e tal, você vai precisar de gente. Sim. Processo. Que não é fácil. Né? Processo. Processo é mais fácil. Né? E infraestrutura. Preciso de um sistema, preciso de máquina, preciso de... Né? Apoio da empresa. Né? E quando estou falando de gente, eu estou falando do time, estou falando da liderança, estou falando da relação entre eles e tal. Quando eu estou falando de processo, eu estou falando das etapas da venda, dos registros disso, sim, dos follow-ups, né? Na minha visão, todo o resto é mais fácil quando você tem gente. Sim, né? Isso aí. Como é que a gente lida com isso? Porque assim, eu acho que você... Estou morrendo de inveja aqui, que você parte de um ponto que a gente parte atrasado. Eu acredito que essas habilidades que você desenvolveu com as artes cênicas te permite estabelecer conexão muito mais rápido, te permite chamar a atenção com muita mais facilidade, isso te permite passar uma mensagem com mais fluidez. Criar empatia, né? O rapport, muito mais rápido. Isso.
Não consigo com todo mundo. Tem que deixar muito claro isso. Na evolução de uma liderança e de uma equipe, né? Você não consegue chegar em 100% da equipe. Mas se você chegar em 80% de aceitação na equipe, já é um caminho assim para você conseguir bons resultados. Mas é isso, né? Assim, não tem como você trazer 100%, né? Sim. Ou porque a pessoa não se conectou com você, ou porque de fato ela não... Ou com a empresa, ou com ela mesma. Ou o seu estilo de gestão. Também. Tem muito disso. Mas no final, atrás de todo CNPJ tem um monte de CPF, né? É gente com gente, né? É isso aí. Tem alguma coisa que você gostaria de destacar? Assim, eu tô achando que você está escondendo o jogo, assim, que você não está querendo compartilhar com a gente. Ele está meio tímido. Sim, né? Pô, o cara que fez artes cênicas, tá? Pô, conta um pouco mais pra gente, assim, de como você vê isso, de como você enxerga os desafios que as empresas trazem. Né? Não precisa contar como você faz, mas quando você fala assim, o que você presta atenção quando você vai conversar numa empresa que talvez te contrate? Então, para mim o mais importante é você ser transparente. No momento que você senta com a diretoria, às vezes, se a empresa é pequena, com os donos da empresa e você vai tentar entender a necessidade. Correto. Quando você senta com essas pessoas, eles têm que ser transparentes. Se eu sou uma pessoa experiente do mercado, às vezes não do mercado, mas da liderança, em vendas, quando eu faço perguntas para obter a informação, eu preciso de fazer perguntas, né? Eu faço perguntas e a pessoa começa a enrolar um pouco. Como que é a sua equipe? A pessoa não fala, dá uma enrolada. Nós temos umas 4, 5 pessoas na equipe. Entendi. Então você já percebe que não é aquilo. Se você começa sendo transparente com essas pessoas e eles também com você, a chance de dar certo essa parceria é muito grande. Entendi. Até o momento de a gente começar o trabalho, falar, agora vamos começar. Precisa ter muita transparência, muito respeito, muita sensibilidade de que aquilo pode dar certo. Se a pessoa pensar... Eu já entrei em algumas reuniões que eu conversei com as pessoas e essas pessoas pensavam que eu estava mentindo, que eu conseguia resultado em muito menos tempo. Entendi. E não acontece o resultado em menos tempo. Claro. Eu sei exatamente o tempo que começa a ter um início. Isso não fica menos do que 1 ano em algumas empresas. Claro. As pessoas esperam milagres muitas vezes. Não acontece. Bom, para quem não espera milagre, mas gostaria muito de bater um papo contigo, como é que as pessoas te acham? Quais são suas redes sociais, seu e-mail, seu site, tal? Como é que as pessoas te contatam? Então, meu site é www.atitudeprofissional.net. Meu telefone é 11 99494 4973. Tá bom. Rede social alguma? LinkedIn, Insta? Tenho um Instagram, mas eu dou sempre o endereço do site, porque lá tem todas as redes, né? Mas tudo mais fácil lá. Fica mais fácil. Beleza. Então repete o site, por favor. O site é www.atitudeprofissional.net. Beleza. E lá no seu site as pessoas também são direcionadas para aquele canal super bacana. Tem um canal no YouTube, Exatamente. Eu já fui entrevistado por ele, você já foi? Eu já fui, tá? Perdeu. Então tá bom. Não é pra qualquer um, né? Não. É um bate e volta, né? Bate e volta, exatamente. Cara, eu queria muito agradecer a sua presença, passa muito rápido o tempo. Obrigado você, Sade. Obrigado por ter vindo, obrigado por compartilhar um pouquinho da sua história, do seu conhecimento, da sua visão de mundo. É um prazer. E eu vou deixar que o Luiz Felipe Pátio encerre o nosso podcast. Obrigado por ter vindo, obrigado pela audiência de vocês. Esta é a primeira temporada dos Empreendedores Compulsivos. Muito prazer, somos os Compulsivos. Eu sou Luiz Felipe Pátio. Até a próxima. Alessandro Saad, a gente se vê no próximo episódio. Até. Até.